Olá, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de número 143, Língua Portuguesa do 9º ano. Nós estamos estudando as orações subordinadas substantivas. Hoje, os objetivos da aula são relembrar o período composto por subordinação, reconhecer os tipos de orações subordinadas substantivas, que são as subjetivas, as completivas nominais, objetivas diretas e indiretas e as apositivas, ok? Para começo de conversa, a gente vai relembrar o que são as orações subordinadas substantivas. Lembrando, fala que ela é substantiva porque o núcleo da oração subordinada substantiva é um nome, é um substantivo, tá? Então, ele é chamado também de sintagma nominal. Professora, que difícil isso, mas o truque que eu ensinei para vocês é o seguinte: se eu puder substituir aquele pedaço que eu estou desconfiado que seja pelo pronome isso, disso, essa e dessa, quer dizer que é um sintagma nominal. Quer dizer que, se for uma oração subordinada, vai ser uma subordinada substantiva. Para isso, eu fiz aqui no textinho, esse texto a gente já leu na aula passada, vocês já leram em outro momento com o professor Anderson, e nós vamos ler observando quantas orações subordinadas substantivas tem nesse texto. Tem oração de todo tipo. Parece que ela é mais difícil, mas quando você aprende, você vai ver que ela é a mais fácil de todas. Vamos observar aqui? Eu vou ler a oração subordinada e depois eu troco e leio isso. Só para vocês verem como que ela funciona. Um guia de como verificar se uma notícia é falsa. Um guia de verificar isso. Deu certo? Deu. Oração substantiva. Antes de mandar no grupo da família. Você abre seu celular e recebe uma notícia encaminhada por um amigo ou parente. Ela confirma completamente suas convicções ou então causa muita surpresa ou repulsa? As chances de que a notícia seja falsa. As chances disso. Olha ali de novo. Então, pude substituir por isso, temos um sintagma nominal. A disseminação de notícias falsas com o objetivo de manipular a opinião pública preocupa ainda mais com a proximidade das eleições brasileiras. Dá um pouco de trabalho checar se a notícia recebida é verdadeira ou falsa. Dá um pouco de trabalho checar isso. Então, logo depois do verbo, eu tenho uma oração subordinada e ela pode ser substituída por isso. Oração subordinada substantiva. Muito bem. Mas vale a pena fazer isso e incorporar alguns desses passos a seu dia a dia e ao consumo de notícias. Não contribua para a disseminação de notícias falsas. Tenha certeza de que é uma informação verdadeira. Tenha certeza disso. Aqui, então, o que você tem que observar? Ó, o verbo ali, e na outra também tinha verbo, que tem o é. Você tem que observar se são duas orações. Logo depois do verbo, ali, um pouquinho depois do verbo, teve uma entrada que eu consegui encaixar um isso. Quer dizer que é uma oração subordinada substantiva, tá? A seguir, um guia de como identificar notícias falsas e abaixo algumas respostas sobre esse fenômeno. Quando receber uma notícia, tome algumas precauções e reflita. Pare e pense. Não acredite na notícia ou compartilhe texto de imediato. Ele lhe causou uma reação emocional muito grande? Desconfie. Notícias inventadas são feitas para causar, em alguns casos, grande surpresa ou repulsa. É importante lembrar de que foram feitas para causar espanto. É importante lembrar disso, ok? Olha ali, veio logo depois do verbo. A notícia simplesmente confirma alguma convicção sua? Também é uma técnica da notícia inventada. Não quer dizer que seja verdadeira, não quer dizer isso. A notícia está pedindo que você acredite nela ou, por outro lado, está mostrando por que acreditar. A notícia está pedindo isso? Muito bem. É mais provável que ela cite fontes e links. É mais provável isso. Novamente. Tá? Então aqui, pessoal, o que é essa técnica que eu estou ensinando para vocês? Você percebeu que a oração é subordinada? Tem conjunção subordinativa ali no meio? Tem dois verbos? Você procura ali por perto do verbo, depois do que, um pouquinho antes do que, se dá para encaixar um isso. Se deu para encaixar, vai ser uma oração subordinada substantiva, tá?
E as subordinadas substantivas, elas estão em grande abundância nos textos, principalmente nos textos informativos, em que eu tenho ali informações, notícias sendo tratadas. E aí tem muita substância, muitas informações substantivas. Por isso que vai ter tantas orações subordinadas substantivas, tá? As orações subordinadas substantivas substituem o sintagma nominal. Isso quer dizer que podem ser trocadas por um pronome demonstrativo. Você não precisa gravar que é pronome demonstrativo, você só precisa saber que é isso. Já está enjoado de ouvir, né? Ou seja, para saber se é uma subordinada substantiva, troque por isso, disso, essa e dessa. Se deu certo algum deles, é bem provável que seja uma subordinada substantiva. Agora, vamos ver se você aprendeu o truque. Acha o verbo e vê se cabe um isso ali. Qual dessas aqui é uma subordinada substantiva? Pense bem e eu já retorno. Conseguiram analisar, pessoal? Eu vou observar com vocês bem de pertinho essas daqui, para a gente relembrar e fazer essa revisãozinha. A correta é a letra B, mas a gente já vai entender por que ela é a correta. Vamos ver aqui, ó. A oração substantiva subjetiva exerce função... Não, desculpa, era essa aqui que eu queria mostrar. Você abre o seu celular e recebe uma notícia encaminhada por um amigo. Procura o verbo aí. O primeiro verbo é abre, o segundo verbo é recebe. Tem alguma conjunção no meio? Tem. É o E. O E é conjunção coordenativa, a gente já aprendeu isso em outros momentos. Então, pessoal, você já sabe aqui que não é uma subordinada, é uma coordenada, então essa está fora. Letra B, a notícia está pedindo que você acredite nela. A notícia está pedindo, primeiro verbo, que você acredite, segundo verbo. Já sabemos que é uma oração, um período composto. Que você acredite, bem provável que seja uma subordinada. O que geralmente é de subordinada. Agora a gente vai descobrir que tipo de subordinada. A notícia está pedindo isso. Que tipo de subordinada que eu tenho? Oração subordinada substantiva, tá? Letra C. Era a notícia que pedia para você acreditar nela. Vamos ver se dá certo a história do isso aqui? Era a notícia isso? Deu certo? Era notícia isso? Não. Aqui ele está fazendo uma restrição do tipo de notícia. Isso aqui a gente estudou há um tempo já, que são as orações subordinadas adjetivas restritivas, tá? Então isso não é a substantiva. Você viu que não deu certo? Você colocou isso. Se não é substantiva, ela não aceita. Não dá certo, fica feio. Letra D. A notícia simplesmente confirma isso. Deu certo. Por que não é uma subordinada substantiva? Porque não é subordinada. Não tem dois verbos, só tem um. Olha lá. A notícia simplesmente confirma. Viram? Então, só pode ser a letra B. Ok, pessoal? Vamos ver as próximas, então. Nós temos a oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que exerce função do sujeito. Então, geralmente eu vou ter lá um verbo e eu não consigo recuperar um sujeito, e a hora que eu consigo recuperar, o sujeito era a oração subordinada. Vamos ver aqui. É mais provável que ela cite fonte e dê links. É mais provável isso. Se eu trocar, isso é mais provável. Nesse caso, eu consigo observar que o isso está exercendo função de sujeito. Se exerce função de sujeito, oração subordinada substantiva subjetiva, ok?
Agora vamos ver aqui, ó. Que ela cite fontes é mais provável. Que é mais provável que ela cite fontes. É o que demonstra que é uma subjetiva. A oração subordinada substantiva predicativa é aquela que exerce função de predicativo do sujeito. Eu vou ter um verbo de ligação, ou um verbo também chamado de verbo de estado, e vem depois do verbo de estado uma oração subordinada. Bem provável que seja uma oração subordinada substantiva predicativa. Lembrando, ela aparece depois do verbo de estado. A ideia é que os alunos pesquisem as fontes. Então, olha ali, ó, quando temos a presença do verbo de estado, que no caso é o é, sabemos que vem um predicativo do sujeito, ou seja, uma atribuição ao sujeito, tá? Agora aqui nós vamos ter um exercício muito simples. Você vai marcar 1 para a oração substantiva subjetiva e 2 para predicativa. Em qual desses ela é predicado, em qual predicativo do sujeito, em qual dessas ela é sujeito? Pense bem e eu já retorno. Conseguiram responder? Vamos analisar essas duas aqui. Ó, se for verdadeira, é provável que outros veículos de imprensa confiáveis estejam produzindo a mesma notícia. É provável isso. Se eu trocar, fica isso é provável. Então, como ficou isso é provável, oração subordinada substantiva subjetiva. Exerce função de sujeito. Logo, a outra é a predicativa. O interessante é que você confirme. O interessante é isso. A atribuição ao sujeito veio depois de um verbo de ligação. Ok? Vamos analisar agora. É provável que outros veículos de imprensa confiáveis estejam reproduzindo a mesma notícia. É provável isso. Isso é provável. Quem é que é provável? Isso. Que é a mesma coisa ali, ó, que outros veículos de imprensa estejam reproduzindo a mesma notícia. Agora vamos ver a segunda. O interessante é que você sempre confirme a fonte. O interessante é isso. O verbo é. Quem é isso? O interessante. O que vem depois do verbo de estado? A oração subordinada. Logo, ela vai ser uma oração substantiva predicativa. Vamos relembrar agora a oração substantiva objetiva direta. É aquela que exerce função de objeto direto. É a resposta para a pergunta o que se faz ao verbo. Um guia de como verificar se uma notícia é falsa. Um guia de como verificar isso. Quem verifica, verifica algo, verifica o que. Neste caso, se a notícia é falsa. A gente poderia fazer diferente. Um guia de verificar o celular. Objeto direto, né? Um guia de verificar isso. Um guia de verificar se a notícia é falsa. Então, ela é mais alongada, ela é mais elaborada, tem um verbo, logo, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. A objetiva indireta é quase a mesma coisa, só que tem no meio uma preposição. Para, em, de. Ela pede complemento. É importante lembrar... aqui, ó, lá no texto estava. É importante lembrar de que elas foram feitas para causar espanto. É importante lembrar disso. Quem lembra, lembra de. Então, ó, lá na outra, vamos ver na direta aqui, ó. Quem verifica, verifica algo. Agora, quem lembra, lembra de algo.
Isso quer dizer que o verifica é transitivo direto e o lembra transitivo indireto. O transitivo indireto é aquele que tem a preposição. Tem preposição, tinha objeto, mas tem preposição, objeto indireto, tá? É importante lembrar de que elas foram feitas para causar espanto. É importante lembrar disso. Quem lembra, lembra de. Então, substantiva, objetiva direta. Lá na aula passada, a gente falou do complemento nominal. São duas as que vêm precedidas de preposição. É a objetiva indireta e a completiva nominal. Só que a completiva nominal completa o sentido de um nome, é um substantivo. Aqui é um verbo, é bem diferente. Então, se ela está vindo, complementando o sentido de algo, e esse algo é um verbo, vou falar mais fácil para vocês. Tem um de lá no meio? Tem um para lá no meio? Ah, tem. Ele está do lado do verbo ou está do lado de um outro que não é verbo? Ah, está do lado do verbo. Se está do lado do verbo, quer dizer que é uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Ou você pode chamar ela de objeto indireto também. Agora, está completando o sentido de um nome? Complemento nominal. Oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Tá? Se você sabe a preposição, você já matou duas aí. São muito fáceis essas duas. Quiz. Qual das alternativas abaixo não é objetiva direta? Qual que é a objetiva direta? É aquela que não tem preposição. Por exemplo, quem lembra, lembra algo. Ok? Quem fala, fala algo. Tá? Agora vamos pensar outro verbo que não é direto. Quem precisa? Precisa de algo. Entenderam a diferença? Vamos ler então. Letra A. Dá um pouco de trabalho checar se a notícia recebida é verdadeira ou falsa. Lembra do isso? Do disso? Tenta colocar aí para você ver. Vemos que tem gente que posta links desde 2013. Não quer dizer que seja verdadeira. É necessário lembrar de que foram feitos para causar. Vou dar mais uma dica. Aqui está escrito não é objetiva direta. É aquela que não é direta. A que não é direta é indireta. A indireta é a que tem preposição. Para, em, de. Pensa bem, eu já volto. E aí, você conseguiu encontrar aquela que tem preposição? Eu vou usar o truque do isso para ver se vocês conseguem responder junto comigo. Dá um pouco de trabalho checar isso. Tem um verbo e já tem um objeto. Tem preposição? Não. Objetiva direta. Vemos que tem gente que posta isso. Tem preposição? Não. Objetiva direta. Não quer dizer isso. Objetiva direta de novo. É necessário lembrar disso. Se é disso, tem preposição. Nesse caso, objetiva indireta. Não é direta, é essa que você tinha que marcar. Vamos lá? A oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que completa o sentido de um nome. Esse nome, geralmente, é um substantivo abstrato. Ideia, certeza, medo. Lembra do medo de avião que a gente viu na aula passada? Então, a completiva nominal, ela tem preposição também, igual à objetiva indireta. Qual é a diferença? Que na objetiva indireta, completa o sentido de um verbo. Aqui, ela completa o sentido de um nome. Substantivo, adjetivo, advérbio. Vamos ver. Tenha certeza de que é uma informação verdadeira. Tenha certeza disso. De quê? De que é uma informação verdadeira. Ele completa o sentido de certeza, tá?
Por isso que ela é uma completiva nominal. A indireta que a gente viu lá no outro, ó, o lembrar. Lembrar de quê? Lembrar é verbo. Poderia ser lembrança. Se fosse lembrança, aí sim poderia ser um complemento nominal. Mas aqui é verbo, então não é complemento nominal. Desculpa, não é complemento nominal. É uma oração subordinada, objetiva e indireta, tá? Agora, a substantiva apositiva é aquela que exerce função de aposto. Tenha certeza disso, 2 pontos, que é uma informação verdadeira. Nós temos aqui um exercício bastante simples, tem 3 enunciados e você vai ter que dizer 1 se ela for apositiva, 2 se ela for completiva nominal e 3 se ela for objetiva indireta. Apositiva com 2 pontos. Desculpa, objetiva direta. A positiva é a primeira, é aquela que tem 2 pontos. Completiva nominal é a segunda, é aquela que completa o sentido de um nome, geralmente um substantivo abstrato. E a objetiva direta é aquela que não tem preposição, é aquela que eu pergunto o quê e ela é a resposta. Vamos observar então. Letra A, as chances de que a notícia seja falsa. Letra B, peço que você verifique a veracidade da notícia. Letra C, não tem letra, mas eu estou dizendo, né? A terceira opção aqui. Só te peço isso, verifique a veracidade da notícia. Então vamos lá, 1 para a positiva, 2 completiva nominal, 3 objetiva indireta, já retornamos. Vamos analisar juntos? Observe aqui. Há chances de que a notícia seja falsa. Olha o de que ali. Se tem a preposição, ou é objetiva indireta ou é completiva nominal. Chances é verbo ou é substantivo? Ah, é um substantivo. Logo, nós temos uma completiva nominal. A outra, peço que você verifique. Peço isso. Tem algum tipo de preposição? Não. Então, só pode ser a objetiva direta. E a terceira, só te peço isso, 2 pontos. Se tem 2 pontos, a positiva, ok? Então, na aula de hoje, a gente relembrou as orações subordinadas substantivas e analisamos as funções dessas orações. Então, lembrando, a oração subordinada substantiva é aquela que pode ser substituída por isso, ok? Nós estudamos primeiro a subjetiva, que é aquela que substitui o sujeito. Estudamos também a predicativa, que é aquela que vem depois do verbo de ligação, que substitui o predicativo do sujeito. Estudamos depois a objetiva direta, que é aquela que serve de resposta para o que, não tem preposição, tá? Estudamos a objetiva indireta, aquela que vem preposicionada logo depois do verbo. Então, a que vem logo depois do verbo e não tem preposição, objetiva direta. A que vem logo depois do verbo com preposição, objetiva indireta. Estudamos a completiva nominal, que é aquela que vem completando o sentido de um nome, geralmente um substantivo abstrato. E estudamos também a apositiva, que é aquela que vem no lugar do aposto, aquela de 2 pontos. Pessoal, eu agradeço muito para quem ficou comigo até aqui. Estudem, releiam. Esse não é um conteúdo tão simples. Se você quer se aprofundar mais, pesquise, estude que você vai conseguir. Agradeço a vocês e até a próxima.